Oi você, eu sou a Fabi. Conta aí pra mim, em algum momento da sua vida você já se deparou, já conviveu com alguma pessoa que você julgava ser uma pessoa tranquila, normal, ética e de repente numa ação cotidiana você flagrou ela fazendo alguma coisa que você achou condenável? E aí, depois de um tempo, você começa a perceber certos comportamentos e começa a analisar, e a partir dessa análise você começa a avaliar o seu próprio comportamento. Já aconteceu com você, né? Óbvio. Mas muitas dessas ações, infelizmente, são comportamentos ensinados na infância, pelos familiares, pela própria sociedade e que acabaram ficando arraigados no comportamento de determinadas pessoas, e hoje em dia o mundo ele está menos tolerante com pessoas que agem de forma discriminatória, de forma grosseira, agressiva, o que é muito bom, porque isso faz com que a gente imponha limites sobre o comportamento do outro. As pessoas, infelizmente, ainda esquecem que a liberdade delas termina quando começa a liberdade do outro. E se todo mundo lembrasse disso, talvez o jornal não teria tanto desastre. E aí, eu estava dando uma pesquisada justamente na internet e lendo diversos comentários, e hoje eu vim trazer para vocês uma listinha de 10 coisas ou atos ou ações ou atitudes que podem te dizer muito sobre uma pessoa, inclusive sobre você mesmo. E é sobre isso que eu vou falar hoje. Se eu pudesse dar um conselho para qualquer ser humano na face da Terra, seria sempre: busque constantemente o seu autoaprimoramento. Que a gente não nasce pronto. Tudo que a gente tem, tudo que a gente sabe, tudo que a gente aprendeu foi ao longo de anos, dias, meses e por aí vai. Sendo assim, por que não estarmos sempre em constante evolução? Não somente transformação, porque às vezes a transformação também pode não ser muito boa. Então, constante evolução. E como eu falei, muitas pessoas que agem de forma condenável hoje em dia têm esses comportamentos por terem sido literalmente mal educadas. Aquela coisa, né? A escola, ela ensina, mas quem educa são os pais. E, infelizmente, eu tenho quase certeza que você vê muito exemplo por aí de gente mal educada. E aí é muito interessante a gente pensar também que se uma criança foi mal educada pelos pais, muito provavelmente esses pais também foram mal educados por seus pais. Pessoas machucadas machucam pessoas. E o primeiro exemplo, a primeira ação que eu acho que diz muito sobre uma pessoa é a maneira com que ela trata prestadores de serviço. Recentemente, eu acho que todo mundo deve ter visto no jornal uma moça no Rio de Janeiro que agrediu fisicamente entregadores de comida, e isso repercutiu bastante no país inteiro, deu em vários noticiários. Então, essa era uma pessoa, no caso, que ela era bem conceituada na área dela, uma pessoa que tinha bastante cliente, era bem conhecida nas redes sociais e aparentava ser uma pessoa do bem, lifestyle, super tranquila. E aí mostrou-se esse lado B da discriminação, do racismo. Então, é muito importante você perceber nas pessoas e em você mesmo, no seu próprio comportamento, se a forma com que você trata as pessoas é diferente de acordo à sua posição social, de acordo à sua raça, ao seu gênero, à sua idade. Isso é uma coisa que a gente tem que prestar atenção. E aí eu vou contar pra vocês uma história bem rapidinho, que eu vi recentemente sobre isso, que eu achei maravilhosa. Um homem, ele trabalhava num frigorífico, e aí as pessoas começaram a ir embora, ele foi fazer uma vistoria, assim, no final, entrou na câmara frigorífica, e a câmara fechou a porta e ele acabou ficando preso lá dentro. Aí, a hora que ele tava quase perdendo a consciência, o porteiro abriu a porta e encontrou ele lá dentro. E aí foram perguntar para esse porteiro por que ele estava lá, já que aquele lugar não era um lugar onde ele deveria fazer ronda. E aí ele explicou que em 20 anos, 25 anos que ele trabalhava naquela empresa, pouquíssimas pessoas o cumprimentavam com bom dia quando chegavam e com boa tarde ou boa noite quando iam embora.
E esse cara era uma dessas pessoas. E naquele dia, ele deu bom dia e não deu boa noite. E aí ele deu falta e foi procurar. Foi quando ele encontrou. Percebeu a sutileza da coisa? E aí eu tenho quase certeza que você não imaginava que um simples bom dia, boa tarde, boa noite poderia salvar sua vida. Exemplo número 2. Como as pessoas se desculpam. Infelizmente, pessoas que pedem desculpas hoje em dia são raríssimas. As pessoas têm o hábito de se desculpar por coisas bestas, tipo, eu errei o seu nome, me desculpa. Mas quando é uma coisa séria, uma coisa real, uma coisa que machuca, aí é mais difícil, né? Eu, particularmente, procurei na minha vida traçar um caminho diferente disso. Porque na minha casa mesmo eu tive esses exemplos. O meu pai e a minha mãe, quando eles brigavam, era mais ou menos aquela coisa. Ficava todo mundo em casa sem se falar, tinha uma treta daquelas. Aí depois de algum dia, alguém puxava um assunto, aí tipo, as coisas iam voltando ao normal como se nada tivesse acontecido. Mas um pedido formal de, olha, me desculpa, nunca vi. Então, com o tempo, com a idade avançando, com as minhas experiências de vida, eu procurei tomar um caminho diferente. Mesmo com as minhas amigas, com meu marido, às vezes tem alguma coisinha, algum atrito, alguma coisa que muitas vezes foi questão de erro de comunicação, eu procuro pedir desculpas justamente porque essa situação de ficar, sabe, ali, sem saber como agir, meio deslocado, até que depois vão fazer de conta que nada aconteceu. Pra mim não funciona dessa forma, mas infelizmente tem muita gente que ainda vive assim, o que é uma falta de humildade tremenda. E humildade é uma coisa que a gente tem mania de esperar do outro, mas muitas vezes a gente mesmo não pratica. Então, a forma das pessoas se desculparem e você também, quando erra, quando peca, pedir desculpa também é uma coisa para se prestar atenção. E não adianta aquele, desculpa. É de verdade. Senão não vale. Porque senão fica parecendo aquelas crianças de jardim de infância que uma bate na outra e fala, você vai pedir desculpa. Desculpa. Assim não vale, né? O terceiro, e eu sei que nesse eu vou causar polêmica, mas é a minha opinião, que tipo de coisa as pessoas acham engraçado? Isso é uma questão de opinião, mas eu sou muito convicta na minha, que eu acho que piadas com coisas que são crime ou tragédia, piada com doença, com deficiência, eu particularmente eu não acho engraçado e eu acho muito estranho quem acha engraçado esse tipo de coisa. Provavelmente é o tipo de pessoa que não convive, não conhece e vive ali numa bolha que não sabe o quanto a vida dessas pessoas é sofrida, é difícil e, sério, eu particularmente não vejo graça. Um exemplo que eu tenho é uma pessoa muito querida minha, tinha o hábito de mandar vídeo engraçado e tal. E um desses vídeos, ai meu Deus, tenho até dó de lembrar. Ela deu risada me mostrando esse vídeo, era um vídeo de zoofilia. E ela tava dando risada, eu olhei pra ela chocada. E me desculpe, a partir daquele momento eu comecei a vê-la diferente. Porque isso é um crime e é grotesco. Se você não sabe o que é zoofilia, dá uma busca no Google. Mas uma pessoa que acha esse tipo de coisa engraçada é estranho. Quarta atitude pra gente prestar atenção, de novo, não só no comportamento do outro, mas também do nosso, é quem fala mal de outra pessoa pelas costas. Seja num grupinho de amigas, que aí vocês vão lá e conversam separadinho do grupinho, algum assunto que as outras pessoas não podem saber. Tenho quase certeza que você aí já deve ter pensado, como eu, alguma vez na vida, o seguinte. Se essa pessoa está falando mal da terceira pra mim, muito provavelmente um dia ela vai falar mal de mim, outra pessoa. E aí, cabe a você tentar gerenciar essa situação, que não é muito simples. Mas se eu puder te dar um conselho seria, tenta não dar corda. Tenta não dar muita moral, porque quanto mais atenção você dá, mais a pessoa vai se sentir confortável para falar. Número 5, bem importante. Como se reage ao perder?
Uma coisa muito engraçada que eu tava conversando com meu marido outro dia é sobre esses futebol que geralmente as empresas promovem algum dia na semana. E aí eu lembro que eu perguntando como é que funcionava, mais ou menos, porque eu nunca fui, aí ele me contou assim: você quer conhecer a pessoa com quem você trabalha, vai jogar bola com ela. Segundo ele, quando eles vestem a camisa do futebol, todo mundo se transforma e aquilo vira um ambiente animalesco. E, da mesma forma, quando as pessoas perdem, a forma com que elas reagem a essa derrota também diz muito sobre elas. Porque, afinal de contas, vocês conhecem alguém aí na vida que ganhou todas as batalhas? Que sempre teve sucesso em tudo? Que nunca fracassou? Eu não conheço. Então, se quando a pessoa tem um fracasso, ela perde a cabeça, ela perde as estribeiras, ou ela se torna violenta, ou agressiva verbalmente, isso um pontinho para a gente prestar atenção, porque a partir daí muita coisa pode acontecer em diversas outras ocasiões. Sexto exemplo é como as pessoas lidam com a pressão. Infelizmente, muita gente não tem inteligência emocional para lidar com prazos apertados, muitos compromissos, mas mesmo assim continuam se colocando em situações de estresse e de pressão. E nisso, muitas delas, quando se sentem sobrecarregadas, acabam explodindo emocionalmente. E ai de quem estiver por perto que vai receber os estilhaços dessa bomba de mau humor. E aprender a lidar com esse tipo de situação, que a gente precisa desenvolver a nossa inteligência emocional, porque afinal de contas, com os dias cada vez mais atribulados, pressão é a coisa que mais tem, seja do seu trabalho, seja da sociedade, seja da sua família. E se você for explodir com todo mundo, que tipo de relacionamento você acha que você vai nutrir na sua vida? Se você é uma pessoa que não está conseguindo dar conta das suas tarefas e sai xingando, gritando com as pessoas, maltratando os outros, depois você vai esperar que elas venham falar com você amigavelmente, se aproximem. Infelizmente, a chance de você terminar sozinho, sem amigos, é muito grande. Porque ninguém é obrigado a aguentar mau humor, xingamento e grito por causa dos estresses de ninguém, né? A sétima, eu vou confessar que é a minha preferida. É você observar como as pessoas reagem quando elas não conseguem o que querem. Eu tenho quase certeza que você conhece alguém aí do seu convívio que chantageia você emocionalmente, se coloca num papel de coitado, e aí você faz tudo pela pessoa porque você não quer deixar ela triste ou que você não quer arrumar briga e você se desdobra em 500. Aí um belo dia acontece alguma coisa que a pessoa te pede e tal, e você não pode fazer, ou você não quer fazer e resolve falar, ó, não quero. Aí pronto, tudo que você fez no passado não vale mais nada. A pessoa fala que você é ruim, que você é egoísta, que você não dá valor pra ela não é importante pra você, e começa todo aquele draminha. Conhece, né? Eu sei que conhece, todo mundo conhece. Mas é claro que nem todo mundo age da mesma forma. Tem gente que, quando é negado alguma coisa, não consegue o que quer, explode, xinga, briga, bate porta. Tem gente que fica reclusa, fica lá mais entristecido, meio deprimido. Cada pessoa tem a sua forma de agir. Mas, de novo, como eu falei lá atrás, na vida eu não conheço ninguém que conseguiu tudo. Então, a gente também precisa aprender a lidar com as frustrações. E isso também é inteligência emocional. A oitava, eu vou ser sincera, que é um pouco mais instintiva. Mas é importante perceber como você se sente perto dessas pessoas. Vocês já devem ter, de repente, passado pela situação onde vocês vão na casa de uma pessoa, mas quando você volta, parece que você tá tão cansado. Você pode ter chegado na casa da pessoa e ficado sentado o tempo todo, mas parece que você sai de lá com a energia esgotada. Há algum tempo atrás, eu tinha visto que tem um termo para isso que chamam vampiros de energia. Então, muitas vezes tem aquelas pessoas que parece que suga a sua alma, a sua energia vital. E eu acredito muito nisso, sim. Então, eu particularmente gosto muito de confiar nos meus instintos. Com o tempo e com a idade, você vai aprendendo a selecionar um pouquinho melhor. Mas o único conselho que eu vou te dar é: procure não ignorar os seus sentimentos. Eles são importantes.
Porque afinal de contas, como você consegue manter um relacionamento próximo com uma pessoa que te traz um sentimento ruim? A nona fala muito sobre a inveja. Então, a nona é como as pessoas, como você também, enxerga a vitória, o sucesso do outro. Infelizmente, eu acho que vocês devem conhecer algum caso ou outro de uma pessoa da sua família ou do seu trabalho que subiu de cargo e teve aqueles comentários de: ah, mas o que ela fez para subir no cargo? Ah, mas fulano deve ter feito não sei o quê. As pessoas começam a colocar em xeque a capacidade dessas pessoas, o esforço que essas pessoas tiveram para alcançar determinada posição, determinada conquista. E muitas vezes, quem fala isso é justamente a pessoa que não levanta a bunda do sofá, não faz nada de diferente e fica esperando que as coisas melhorem sozinhas. Eu tenho um nome para isso, mas não vou falar não. E se por acaso você se sente incomodado com a promoção, com a vitória do seu colega, de uma pessoa que você ama, mas no fundinho você tá incomodado, se pergunte o que você pode fazer para mudar sua realidade e ter sucesso também. O mundo não foi feito para uma pessoa só ter sucesso. Cada pessoa tem aptidão para uma coisa, cada pessoa tem um talento diferente. Por que não você desenvolver o seu talento, buscar o seu melhor, buscar o seu sucesso, ao invés de ficar preocupado e incomodado com o sucesso dos outros? Mas, então, se pergunte o que você pode fazer para mudar sua realidade hoje. E por último, e não menos importante, que eu particularmente julgo muito, muito importante, como as pessoas tratam e se posicionam com relação aos animais e à natureza. E eu digo isso porque eles vieram, a natureza, o planeta, as árvores, tudo antes da gente. Nós fomos evoluindo de forma que nós alcançamos certo nível de inteligência. Só que o problema é o que a gente foi fazendo com essa inteligência. A gente foi acabando com o planeta. E com isso, a gente, eu vou falar ser humano de um modo geral, se sentindo proprietário da natureza ou dono de tudo isso aqui e no direito de fazer o que quiser, a hora que quiser, o quanto quiser. E muitas vezes acabam vendo a natureza e os animais como inferiores e que não têm direito a nada, não têm sentimentos, não têm vida, não sofrem. E um exemplo disso é que recentemente eu acabei entrando numa discussãozinha leve assim, de rede social, que era um post que contava de um cara que estava num barco e o barco veio um tubarão e tentou morder o barco. E aí eu entrei para ver os comentários e eu só comentei assim, né? Se ele estivesse em terra firme, o tubarão não atacaria. Aí, um cara pegou e respondeu pra mim assim: ah, se fosse eu com uma arma na mão, eu tinha trazido cação pro jantar. Você tá invadindo o habitat dele, já pensando em matá-lo? Caso ele venha defender o habitat dele ou achar que você é comida? Nem discutir mais, porque, desculpa, pra mim não vale a pena discutir com gente que tem esse tipo de pensamento. E aí, nessa mesma frase que eu postei, outra pessoa comentou: ah, mas e se fosse um urso? Aí eu te pergunto, você por acaso mora no meio da floresta? Não. De novo, você vai até o habitat dele e já vai preparado para caso encontre e mate-o? Então, como eu falei, você pode discordar. Discordar é um direito seu. Eu discordar da sua discordância é um privilégio meu. Mas eu, particularmente, presto sim atenção à forma com que as pessoas tratam os animais. Gente que maltrata bicho, gente que entra nesses posts veganos que as pessoas defendem os animais e fala assim: ah, devia tudo virar bisteca, com esse monte de boi eu fazia um churrasco. Então, essa falta de respeito, pra mim, fala muito sobre a pessoa. Muito mais sobre ela do que sobre mim. Vou deixar bem claro aqui que isso aqui não é um julgamento de quem é bom ou quem é mal. Ninguém tem o direito de julgar alguém como bom ou mal. Não somos juízes nesse assunto, mas essas são 10 características, 10 ações que eu particularmente presto atenção nas pessoas com quem eu convivo e com isso eu sempre procuro manter mais perto, com relações mais próximas a mim, pessoas que estão mais alinhadas a essas questões. E você? Costuma prestar atenção nessas ações, sejam nos outros, seja em você mesmo? É como eu falei, quando a gente presta atenção num defeito do outro, é muito bom a gente autoavaliar se a gente não está fazendo a mesma coisa. Porque, afinal de contas, quando a gente aponta um dedo para o outro, tem outros apontando para a gente. E se de repente você se pegou em algumas dessas 10 ações,
De repente é um momento para você refletir também por que cada coisa acontece dessa forma, dar uma revisitada lá na sua criança interior, no seu passado, ver da onde que veio certos comportamentos e que forma você pode aprender a lidar com eles, mudar, porque isso também vai mudar a qualidade das suas relações. Teve alguma que você se identificou? Tem alguma característica ou outra que você presta mais atenção? Escreve aqui nos comentários que eu vou adorar saber. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de deixar o seu joinha, se inscrever aqui no canal para receber as notificações dos próximos vídeos e vocês também podem ver os diversos vídeos dessa playlist aqui em cima, tá bom? Então, por hoje é só. Um beijo. Tchau, tchau.